Olá, respondendo à última enquete que eu fiz no Instagram, apareceu uma pessoa no Instagram chegando para mim falando que estava com muito problema de cisalhamento. E semana passada também tive um aluno que pulou as aulas de configuração, que é só para a parte avançada direto, que também não fez nenhuma configuração do software e também estava com problema em cisalhamento em vigas, que é um problema bem fácil de acontecer se não planejar bem o cisalhamento. Mas então vamos lá. Qual o ponto de cálculo de estribos em vigas de concreto armado? Okay? Esse é um erro que ocorre justamente para a gente só pensar qual fórmula usa e não como que a estrutura funciona, né? Qual é o modelo de comportamento na prática da nossa estrutura, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, qual é a função dos estribos? Né? Porque eu estou falando qual é o ponto de cálculo dos estribos, qual é a função dos estribos? Os estribos têm a função de auxiliar o concreto no cisalhamento, ok? Nas forças verticais da nossa viga, ok? Eles também auxiliam a confinar a armadura, se tiver alguma armadura comprimida, coisa do tipo, mas em vigas a função principal que exige dimensionamento, que exige armadura em casos específicos e que pode ser um ponto crítico é o cisalhamento. Okay? Essa que é a função principal dos estribos. Tá? Facilita a montagem também, mas ponto crítico é a questão de suportar cisalhamento. Ok? Entendido isso aqui? Beleza. Então, só com isso a gente já consegue, muito óbvio, saber que não a função de um estribo, né, não é onde o ponto vai ser cálculo, vai ser no meio do vão. Praticamente impossível ser no meio do vão, porque no meio do vão tende a ter os menores esforços de cortante. Okay? É possível talvez ter uma cortante ainda, existir uma força cortante ainda no meio do vão, mas ela não vai ser uma força cortante elevada. Okay? Então, não, no meio do vão, a não ser que uma viga seja muito curta, coisa especial, né, não é o caso que no meio do vão vai estar mais crítico que outros pontos. Ok? Então, não é no meio do vão. Tá? Por quê? Porque no meio do vão, onde eu tenho um momento positivo máximo, isso aqui só quem estudou estática, ciências materiais e teoria de estruturas como um todo, sabe, né, que o ponto de momento positivo máximo é onde a cortante é zero. Okay? O momento máximo onde a cortante é zero. Onde a cortante é zero, o cisalhamento e a cortante vai ser zero. Então, a necessidade de estribos ali é o quê? É zero. Okay? Tanto que antigamente, não é uma prática comum hoje em dia, mas antigamente muitas vezes tinha uma viga de 6 metros, colocavam estribos nos primeiros 2 metros, nos últimos 2 metros, e deixavam 2 metros ali do meio sem estribos. Okay? É uma prática que não se usa mais porque a economia é muito pequena, mas tecnicamente é possível. Okay? E a estrutura funciona. Tá? Bom, daí sobrou três questões. No apoio, a 1D do apoio ou o ponto de maior carga pontual. Okay? Aqui a gente vai entrar uma questão da carga pontual. Para isso eu desenhei, imagina que isso aqui é uma seção de uma viga. Imagina que tem, sei lá, um pilar nascendo nessa viga. Tá? Poderia ser no meio, mas se for um pouquinho para o lado, não é questão crítica. Tá? O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui é o seguinte. O pilar, né, vamos imaginar um pilar normal, comprimido, tem uma compressão, tá? Mas se for uma peça lá, vou fazer uma concepção maluca e está tracionado. É um caso extremamente especial, tá? Não, e é um caso que eu vou dizer por que tem esse pilar aqui ainda, né? Eu estou tentando suportar a obra, mas ele está levantando, então é uma questão bem crítica. O pilar não deveria ter força de tração praticamente nunca, tá? Então, pilar normal, compressão. O que vai acontecer é que a carga vai chegar aqui, ó, e ela vai ter que vir uma parte para o pilar para o apoio da esquerda e uma parte para o apoio da direita. Então, o que vai acontecer? Ok, ela poderia vir já em diagonal, assim, nesse ângulo? Sim, mas não, o que vai acontecer na prática? O que vai acontecer na prática é o seguinte, ela vai vir aqui, ó, com uma força na diagonal para esse sentido aqui, né, e nesse sentido aqui para cá, ok? Esse que é o modelo base, tá? Esse que é o conceito básico que tem. Ela vai vir na diagonal. Qual o ângulo exato dessa diagonal é uma questão de discussão, não tem como determinar exato, na verdade não é um ângulo exato, porque ele vai variar, né? Mas a norma permite uma certa folga aqui, mas com base em torno de 45 graus, ok? Tá? Tendo uma força para cá, uma força para cá, eu tenho uma tração para cada armadura de tração, armadura inferior, certo? Mas os estribos são solicitados? Não, os estribos não estão solicitados, só
longe do ponto de apoio, eu tenho que pegar essa carga e subir ela de novo, né? Longe do apoio aqui, depois que eu desci a 1D de distância para a esquerda, 1D de distância para a direita, eu desci ela eu tenho que subir a carga de novo, ok? Esse que é o comportamento base, ok? Tá? Então, bem onde eu tenho a maior carga pontual, também não, né? Onde eu tenho a maior carga pontual, basicamente é o ponto que eu nem preciso de estribos, geralmente. Tá? Por quê? Porque ali eu tenho uma inversão do gráfico de cortante, né? O gráfico de cortante de uma viga de transição é assim, ó. Ele vem aqui, ele diminui para cá, ele vai ter um pulo, né? E vai descer para cá. Ok? Esse é o diagrama de uma viga, ou no caso, se pula maior, vai ter um pulo aqui, ó. Nessa região onde o cortante vai de positivo para negativo, ou seja, onde vai a carga deixa de ir para a esquerda e começa a ir para a direita, ali eu não preciso de estribos, tecnicamente falando, ok? Tá, mas se tiver uma viga sobre viga e tudo mais, que daí a carga está sendo aplicada embaixo, a gente usa o armador de suspensão. A armador de suspensão até 2022 era só em casos de viga invertida, agora pela nova norma, obrigatório sempre for trabalhar com viga sobre viga. Obrigatório em toda viga sobre viga pela nova NBR. Eu tenho vídeo revisando isso aqui da nova NBR. Tá? Tem como resolver com os estribos, aproveitando como parte da armadura, mas a questão é que obrigatório pela nova NBR vai ser armadura de suspensão, não vai ser armadura de cisalhamento base, ok? Apesar de ser o mesmo esforço, né, o comportamento que a gente vai trabalhar, o modelo que a gente vai trabalhar é diferente. Entendido essa questão? Beleza. Agora, se a gente sabe que não vai ser no ponto de maior carga pontual, tá? Isso é uma questão ali, inverter os esforços. Ali não vai ser. A gente chega à conclusão que, se no ponto de maior carga pontual não é no ponto de maior carga pontual. Tá? É só uma questão de concordância verbal. Pois é. Então, se nesse modelo aqui, ó, onde eu tenho um apoio, eu tenho outro apoio, eu tenho uma carga pontual aqui, né? Eu tenho carga pontual aqui. Isso não é um problema, né? Isso aqui que funciona adequadamente. Se eu tenho um outro modelo, tá? Com pilar engastado, claro, aí um balanço, né? Tá? Com uma carga aqui, qual ponto que está sendo aplicada a carga pontual? Porque esses dois modelos aqui, ó, são iguais. Esses dois modelos aqui que eu fiz, eu só espelhei. Um eu tenho uma carga aqui e as reações das pontas, o outro eu tenho carga nas pontas e reação no meio. Pois é a mesma coisa, é a mesma viga de ponta cabeça, tá? O comportamento vai ser igual, entendido? Então a questão é, apesar de ter muito software que vem pré-configurado para considerar no apoio, tá? Tem software que em 2023 e provavelmente em 2024 vai vir de novo, configurado como base, verifica o cisalhamento sempre no apoio, tá? Até surgir a nova NBR 18/2023, até faria sentido no caso de vigas sobre vigas. Muitos softwares vêm por questão de... Eles preferem pecar para cima, porque é muito mais barato uma obra gastar mais e um engenheiro ser demitido do que a obra cair e o software ser culpado. Então eles arredondam sempre para cima e colocam essa configuração sempre. Tá? Com a nova norma, nem faz sentido mais essa questão de sempre considerar no apoio. Por quê? Porque a gente vai ter armador de suspensão sempre pela nova NBR. Tá? Então não é no apoio. Tá? Então entra a questão. Seguindo o mesmo princípio aqui, tá aqui a nossa nosso pilar, ok? Tá aqui a nossa viga vindo para cá, ok? Beleza? O que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. O que a gente vai considerar e o que é o modelo e a estrutura que comporta na prática, o pilar não está empurrando a obra para cima? Sim. Quando essa carga vem aqui, ó, ela gera uma biela aqui, ó, tá? Biela, na verdade, a gente desenha ela pontilhada, né? No diâmetro de bielas tirantes e aqui gera o tirante. Aqui vai ter o modelo básico que teria o modelo de Ritter, tá? Se você não sabe o que é modelo de Ritter, Morse, você nem deveria estar projetando uma viga, tá? Mas a questão é o modelo de Ritter, o método que foi desenvolvido faz mais de 100 anos já, mas foi desenvolvido originalmente para dimensionamento de vigas, é o modelo de Ritter. Depois ele foi aprimorado com o modelo de Morse. Se você não sabe o que é viga de Ritter-Morse, você não deveria nem estar projetando uma viga, ok? Mas a questão é, o modelo original de Ritter era assim, ó, bielas e tirantes. Bielas e tirantes aqui, né? O modelo de Ritter é o modelo de bielas e tirantes, ok? Entendi isso aqui, então, bielas aqui. Tá? Esse é o modelo original. Morse só melhorou uma questão. Por quê? Bom, imagina que essa viga tenha 50 de altura. Ok? O modelo original do Ritter, né, era o quê? Era basicamente, o D vai ser o quê? Uns 45 centímetros. Então, na ideia
de heater, era o quê? A gente ia trabalhar com, digamos que aqui tem, sei lá, um estribo de 10 a cada 45 centímetros. Né? O estribo de tamanho, estou mostrando um exemplo, não é que ele falou de 10, a questão é que para suportar um cisalhamento adequado, não precisa um estribo de 8, estribo de 10 a cada 45. Tá? Já o modelo de Morse é o quê? Ele imagina que tem mais bielas e mais tirantes. Mais bielas e mais tirantes. Tá? E o que faz? O modelo de Morse, em vez de usar um estribo pesado afastado, a gente usa estribos ali 5 cada 15, 5 cada 20, uma coisa assim. Tá? Mas eu aumento a quantia para reduzir o areaço por peça, que é mais fácil dobrar um diâmetro menor e reduz fissuração. Entendido? Mas perceba que onde que começam os tirantes? Os tirantes não começam aqui no apoio, né? Porque o aço do concreto armado, o aço eficiente, claro, existe caso que eu preciso usar aço para suportar compressão. Alguns casos, tá? Pilar, predial, carregado, ok, pode acontecer. Mas 99% dos casos, na verdade, todas as opções que é eficiente a estrutura de concreto armado, eu uso o concreto na compressão e o aço na tração. Isso que é eficiente concreto armado, né? Então, a questão é, onde que está o tirante? Os tirantes não estão bem em cima do pilar. No apoio não tem tirante ali. O tirante, claro, teria um tirante da armadura inferior, né? Na mesa vai ter um tirante, ok? Mas não vai ter um tirante vertical, não vai ter necessidade de estribos em cima do pilar, em cima de uma outra viga que apoia nela, tá? O que vai estar é estribos pesados próximos ao pilar, ok? Mas não em cima do pilar. Então, o que a gente faz como base, ok, é uma simplificação, porque poderia ser 0.9D ou poderia ser 1.2D, né? Dependendo do caso, tem laje, ele considera 2D de distância, tá? Mas a questão, a norma permite, tá? Mas a questão é, não vai ser no apoio, vai ser a uma distância da face aqui, ó, de 1D, eu verifico qual é a cortante. Entendido? Eu dimensiono toda a estrutura baseado nisso, a 1D de distância. Você vai me dizer, tá, Gilberto, mas faz tanta diferença? Sim. Bom, agora entra a questão. O que vai acontecer? Uma viga geralmente ela vai ter o que de vão? Umas 10 vezes a altura dela. Vamos imaginar um 10D aqui para simplificar. Né? Os primeiros 5D vão para a esquerda, os últimos 5D vão para a direita. Se tiver apoio em gasto, pode ter diferença, mas com base é isso. Okay? Quando eu faço esse ajuste, eu vou de uma cortante de X para uma cortante de 0.8x. Deve você me dizer, tá, então, esse método aqui eu estou arredondando, estou considerando para cima, mas a diferença aqui é uns 20% no consumo de estribos? Não, não é 20% do consumo de estribos. Tá? E entra o problema aqui. Na primeira, eu vou arredondar para cima, vou considerar a força cortante que eu tenho no apoio. Você pode estragar drasticamente a obra. Por quê? Porque a fórmula que a gente tem, e na verdade essa fórmula é só uma maneira de explicar como o concreto funciona no cisalhamento, é o VRD3, a resistência do concreto nas trações de cisalhamento. Okay? Ele é igual quanto o concreto resiste mais quanto o aço resiste. Okay? Não é igual vigas, por exemplo. Tá? E por isso que entra a questão, na verdade isso aqui tecnicamente seria mínimo de estruturas, né? Abordo inclusive no livro, mas os gráficos não são lineares necessariamente. Né? Eu dobrei a cortante, se eu colocar o dobro de estribos está tranquilo. Não. Né? Da flexão até funciona até chegar no domínio 4 isso, mas não para o cisalhamento. Tá? Então o que vai acontecer? Imagina que um cliente chega para você e fala, eu preciso fazer uma viga, mas ela não pode ter estribos. Tá? Não tem problema tanto se ela tiver alguma fissuração, retração e tudo mais, mas ela tem que resistir. É possível uma viga sem estribos? Não só é possível, como é bem comum resistir cisalamentos sem estribos no concreto armado. Lajes maciças, por exemplo, não tem estribo nenhum e suportam cisalhamento tranquilamente. Okay? Vigota protendida não tem estribo. Não tem barras verticais na vigota protendida, mas suporta cisalhamento tranquilamente. Okay? Tem vários métodos que, lá tem verdade, algumas vezes tem estribos, mas em boa parte dela não tem estribos e suporta cisalhamento. Né? Por quê? Porque a cortante resistida é a parcela do concreto mais o que o aço resiste. Ok? Tá? Imagina que a gente está falando, não é a mesma coisa de uma viga na flexão.
né, aqui na viga de flexão, igual a borda do livro de estruturas, é quanto que o mais fraco dos dois, o concreto ou o aço. Entendido? Essa que é a questão. No aceleramento, não. Então, vamos imaginar que eu tenho uma viga que ela tem uma força cortante, uma carga no apoio de 10 toneladas-força. Ok? Beleza, então eu tenho uma viga que tem 10 toneladas-força no apoio. Né? A cortante no apoio, 10 toneladas-força. O VRD2 eu verificaria por 10, não o 3, o 2. Tá? Mas a questão é, esse 10 toneladas-força tem que ser o VC mais o VSW, certo? Tá? Só que a força, o que eu deveria calcular, só se eu quiser fazer certo, claro, né? Eu quiser gerar uma obra eficiente, é 0,8 da cortante aproximadamente. Varia, mas em torno disso, ok? Vamos imaginar que, porque se for um vão maior, uma viga mais baixa e tudo mais, vai ser uma diferença menor, mas vigas altas, vãos menores e cargas pesadas, que é o ponto crítico desses elementos geralmente, vai ser mais diferencial ainda isso aqui. Então, o que vai acontecer é que eu não vou considerar 10, vou considerar em torno de 8 toneladas, tá? Então, agora entra a questão, né? VC mais VSW. Isso aqui é o VSW errado e esse aqui é o VSW correto. Tá? Então, isso aqui é errado que eu considero a cortante total. Tá? Imagina que o meu concreto suporta, o VC, né? Quanto que o concreto suporta, é 7 toneladas. Ok? O que vai acontecer aqui? Que para essa viga aqui eu vou ter um VSW certo. Então o VSW certo, a área de aço que eu realmente preciso é 1 tonelada-força. O VSW errado, que eu acho que eu preciso quando eu uso a força cortante total para o dimensionamento, é de 3 toneladas-força. Percebeu o pepino que eu tenho aqui? Porque eu não aumentei em 20% os estribos. Não, eu tinha um estribo, sei lá, de 5 cada 20 que estava atendendo e agora 5 cada 10 não atende ainda. Entendeu? Tá? Eu teria que colocar o estribo de 6,8, porque se acima eu teria que colocar estribo muito mais pesado, com espaçamento menor, para começar a atender. Porque eu tripliquei a cortante. A cortante que o aço tem que resistir. Entendido essa questão? Então esse é um gargalo, principalmente quando é pré-dimensionado de seção, na viga, né, no cisalhamento, acontece esse gargalo e pode estragar a obra. Quando? Quando eu tenho vigas pesadas, eu tenho um pavimento de transição, eu tenho um pavimento de pilotis de uma obra que vai ter alvenaria estrutural para cima, ou eu tenho alguma outra viga que tem cargas pesadas, uma laje com cargas pesadas. Isso aqui modifica drasticamente o comportamento. Okay? Você vai ter muitas vezes o dobro de estribos naquela região. Por quê? Porque você considerou a carga no apoio e não a 1D do apoio. Tá? Que é o comportamento na prática, igual viu o modelo de Ritter-Morse. O modelo de Ritter-Morse é só um modelo, no modelo de Ritter-Morse é o melhor modelo que a gente tem até hoje. Né? Ah, mas eu não gosto do modelo de Ritter-Morse, então faça o seu modelo, mas faça com base técnica e comprove espiritualmente, porque o modelo de Ritter-Morse já foi comprovado experimentalmente. Né? Sempre que eu tenho uma viga, praticamente o comportamento base, digamos, a maneira que a gente vê uma viga de concreto falhar no cisalhamento é o quê? Ela tende a fissurar aqui. Tá? Ela tende a fissurar não no apoio, mas próximo do apoio, porque no apoio eu tenho cargas de compressão aqui. Né? Quando essas cargas de compressão tendem a descer, ali que gera falha. Né? Então a falha de vigas normais tende a correr de 1 a 2D de distância do apoio, por isso que a gente reforça a 1D do apoio, e não reforça, não considerando aqui nessa alma. Né? Inclusive, tecnicamente, a gente nem precisa colocar estribos em cima do pilar. Né? A viga não precisa de estribos em cima do pilar, o pilar ainda precisa, mas a viga não. Né? Exceto essa armadura de compressão negativa, extremamente raro, mas pode acontecer. Tá? E os estribos poderiam começar tecnicamente até um pouco, um 0,5D de distância, não seria o problema. Então, eu tenho uma viga de 40 centímetros de altura, se o primeiro estribo tivesse lá 15 centímetros, 20 centímetros da face do pilar, não seria problema, porque o ponto listado é a 40 centímetros da face do pilar. Entendido essa questão de não considerar no apoio, geralmente a diferença é pequena, por quê? Porque se eu tenho uma cortante de 6 toneladas e meu concreto resiste 7, vai ser sempre a armadura mínima, mas conforme a gente começa a pegar cortante pesada, essa diferença começa a ser bem crítica. Tá? Quando a gente começa a pegar cortante pesada que o concreto sozinho não resiste, principalmente quando não teve pré-dimensionamento, ou o concreto mais armadura mínima não resiste, é pouca coisa acima disso. Né? Eu tenho qual que é a cortante que o concreto mais armadura mínima resiste? É 8 toneladas. Se
eu chegar em 10 toneladas, eu não aumentei um pouquinho. Eu muitas vezes dobrei e tripliquei a quantia de estribos só porque eu passei do limite eficiente daquela peça. Entendida essa questão? Então a resposta correta é que o ponto de cálculo de estribos é A1D do apoio, seguindo o modelo de Ritter e Morse. Nós tivemos 85 respostas certas para 374. Ok? Uma taxa de acerto de 22,7%. Lembrando que são 4 alternativas. Se uma criança que estava mexendo no celular não sabe ler ainda, clicasse aleatoriamente, seria 25. Ok? Porque por esse erro das pessoas não estudarem teoria, mas tentar fazer projetos mesmo assim. Beleza? Tá? Isso é uma questão que geralmente não vai modificar muito a obra, mas em alguns casos pode gerar uma estrutura muito mais cara, complexa e que não tem necessidade daqueles distributos todos, mas que, como projetista, achou que tinha que considerar um apoio, não configurou o software adequadamente, ou nem sabe que não deveria considerar um apoio porque ele ouve Ritter e Morse e não sei, eu só quero aprender elementos finitos, dá nisso, beleza? Mas por enquanto é isso então, e até a próxima.